Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite quente de sexta-feira, agora 28 graus, sensação térmica de 29 graus. Hoje chegando com esse tema de mico no aeroporto, deixa eu falar primeiro sobre o que é o mico, porque muita gente diz assim, fulano ficou com o mico na mão, mas não sabe de onde vem essa história. Isso aí fica para quem é das antigas, assim como eu, ou mais antiga ainda. Mas a gente tinha um jogo antigamente chamado o Jogo do Mico, em que a gente recebia uns pares de animais nas cartas, né? A gente ia recebendo as cartas uma a uma, conferia lá a mão logo para iniciar o jogo, cada um olhava a sua mão e já via de antemão se tinha algum par formado. Por exemplo, vieram duas cartas de leão, duas cartas de águia, alguma coisa assim. Aí você ia baixando ali seus pares. Não dava para formar todos os pares de uma vez só uma sorte muito grande para que saíssem todos esses pares de uma vez. E aí, depois que todo mundo baixava os seus pares, começava o jogo mesmo, né? Que é o jogador que estava à esquerda de quem deu as cartas, pegava uma das cartas que estava na mão de qualquer uma das pessoas lá do jogo, né? Por exemplo, eu queria uma carta do jogador que estava à minha frente. Eu ia lá e pegava. O jogador não podia nem recolher, nem nada. Se eu formasse um par com o que eu tinha na mão, eu baixava. Se não, o jogo ia seguindo, até todo mundo ir tirando uma carta um do outro e alguém conseguir baixar tudo. Quem perdia era sempre quem ficava com uma carta na mão, que era justamente o mico. O mico não tinha par. Era a única carta do jogo que era impossível você formar um par. Então, por isso que o povo diz ainda hoje, né? Assim, fulano ficou com um mico na mão. Isso é um mico, né? Porque não tem como você se livrar dele. É mais ou menos, aí vocês vão me ajudar depois a pensar melhor nesse tema de hoje, que eu botei mico no aeroporto. Eu não sei se eu deveria dizer que é o mico do aeroporto, se é que o próprio aeroporto é o mico. É claro que eu estou falando aqui do aeroporto Aloysio Alves, o aeroporto lá em São Gonçalo do Amarante, mas que é de Natal, porque são muitas histórias envolvendo esse aeroporto. Primeiro, a própria invenção desse aeroporto vem de muito tempo lá atrás. Lá de 1990 e alguma coisa, acho que 95, 96, tenho a impressão até que Garibaldi ainda era governador do estado, quando se começou a aventar essa possibilidade de um grande aeroporto de cargas em São Gonçalo, que era muito mais perto da Europa e que teria uma pista de grande capacidade para transformar o Rio Grande do Norte num grande exportador, a porta de entrada e saída do Brasil rumo à Europa, essas coisas grandiosas que são sempre ditas quando se lança uma ideia dessa. E aí aquilo seduziu muita gente, mas não foi muito para frente, apesar de que houve desapropriação de terrenos e tudo, mas não andou muito, né? Até porque as pessoas olhavam assim e diziam, meu Deus, como é que Natal desse tamanho vai ter dois aeroportos, né? Tinha o Augusto Severo, que inclusive foi passando por reformas, era muito pequeno. Eu até, não sei se foi há uns 2 anos ou 3 anos, eu conheci o aeroporto de Foz do Iguaçu, me lembrou muito do antigo Augusto Severo, que era pequeno demais até, e aí depois o Augusto Severo foi recebendo várias reformas, ar-condicionado aqui e ali, não sei o que lá, primeiro andar, não sei o que lá, foi ficando um aeroporto bem legal, até que quando ele chegou a encerrar as operações, ele estava entre os 3 melhores do país. Ninguém consegue entender essa lógica de que quando o aeroporto era ruim, ele funcionava, quando se tornou um dos melhores do país, foi fechado para que o Aloysio Alves passasse a funcionar. Não houve argumentação, né? O povo quis que vamos deixar o Augusto Severo para os voos nacionais, o São Gonçalo para os internacionais, ou aquela proposta de carga, nada. Como veio a Copa para cá, arrastaram de todo jeito uma sede para Natal, empurraram o Aloysio Alves para ser o primeiro aeroporto privatizado do país. Foi tudo meio que às pressas. Acho que quem está ouvindo aí, se é daqui de Natal, vai se lembrar que o aeroporto chegou a ser inaugurado sem ter acesso. Essas coisas são assim surreais. Só podem acontecer por aqui mesmo no Rio Grande do Norte. Eu só me lembro
de Cassiano Arruda Câmara, que tem uma coluna no Diário Natal que eu lia muito. Hoje eu acho que ele tem no Novo Jornal, mas o Diário eu lia muito. E Cassiano Arruda cunhou uma expressão para o Rio Grande do Norte, dizendo que aqui o Rio Grande do Norte é piotário, porque ele é o pioneiro otário. Ele é o pioneiro em algumas coisas. E aí, quando a gente pensa que ele vai mesmo para frente, porque ele foi o primeiro a fazer aquele, ele vira o otário, que deixa todo mundo passar na frente. É mais ou menos por aí. Então, o aeroporto foi inaugurado sem os acessos completos, tinha a placa indicando o caminho, que era para o caminho errado. Foi se resolvendo essas coisas, a toque de caixa aí para a Copa 2014. Aí, por que eu estou falando nisso, né? Porque a gente teve muita notícia desse aeroporto nessa semana. Eu saí até juntando uns pedaços de declaração de um tenente-coronel, de um general ali, de um representante de uma empresa aqui, porque eu não sei como dizer uma coisa dessa sem parecer que estou fazendo piada, mas o aeroporto que foi entregue em 20 de dezembro de 2013, as pistas, né, do aeroporto foram entregues dia 20 de dezembro de 2013, um aeroporto que começou a funcionar às vésperas da Copa de 2014, agora em 2017, vai ter que fechar uma de suas pistas, porque essa pista precisa de serviço. É uma coisa assim, meio de louco. Aí eu saí juntando, e à medida que eu for falando aqui, a gente vai entendendo mais como é que está essa situação. Mas no dia que foi entregue essa pista, dia 20 de dezembro de 2013, são duas pistas lá, né? Então foram entregues as duas ao mesmo tempo. Uma é dita como homologada, ela é toda sinalizada para voos noturnos, que é a principal. E tem uma pista dita auxiliar. Pronto, no dia que se foi entregue essas pistas, conversaram lá com o tenente-coronel do 1º Batalhão de Engenharia e Construção, que é daqui mesmo, localizado aqui em Caicó, Sirmando Neves. Se as datas estiverem erradas, me perdoe, eu saí tirando da imprensa. Esse tenente-coronel, ele relatou ao governo do RN, nessa entrega, que tinham sido necessárias algumas mudanças no projeto inicial das pistas, já que haveria intervenção na navegação dos voos com destino ao antigo Aeroporto Internacional Augusto Severo. Eu não entendi bem essa questão de intervenção ou não, mas eu sei que essas alterações passaram a ser a mudança no eixo de direção das pistas e do pátio, e a afirmação desse tenente-coronel foi que a obra ficou mais complexa. Eu não sei se é porque a ideia do aeroporto originalmente era ser um aeroporto de cargas, e depois virou um aeroporto de passageiro, não sei se era isso. Eu sei que, de fato, esse aeroporto levou mais de 10 anos aí em conversa, negociação, execução de serviço, não sei o quê. E quando ficou pronto, agora, como eu disse, nesse ano, a Inframérica, que é praticamente a dona do aeroporto, né, porque é privatizado, ela anunciou que vai ter que substituir toda a camada asfáltica dos 3 quilômetros da pista principal. Temos 3 anos de inauguração, né? A pista foi terminada em 2013. Vamos botar 4, então? Mas não foi em dezembro, então não chegou nem lá. Vamos dizer 3 anos. Tem 3 anos de uso a pista principal. E ela já precisa substituir toda a camada asfáltica. Não há nem informação se é só a primeira camada de asfalto, se é um negócio mais fundo ou não. Essa reforma, ela está toda no silêncio. Só se sabe que vai começar dia 10 de outubro, mas para onde você olha, tem uma data diferente de fim. A Inframérica inicialmente tinha informado que seria até 15 de novembro, 15 de novembro. Peraí, será que eu estou confundindo as datas? Deixa eu olhar aqui novamente. É isso mesmo. E depois já disse, não, que vai ser até o dia 29, quer dizer, já quase que 2 meses aí de suspensão de voos noturnos, porque essa pista que vai precisar passar por reforma, ela é a principal, é a única que é homologada para voo noturno, então não vai mais ocorrer nenhuma operação de voo noturno no aeroporto Augusto Severo. Olha que sonho. Aloysio Alves, entre setembro... Eu que estou enganada. Entre setembro e outubro. Eu estou dizendo outubro e novembro. Então, não vai haver voo noturno. Aí, qual é a história disso aqui?
Uma reportagem do jornal Valor Econômico, lá ainda em março, estamos em maio. Essa reportagem teria, não vi a reportagem, procurei até não encontrei, vou ver se consigo achar, se achar, boto no blog. Ela teria denunciado que havia uma falha, e uma falha grande nessa pista principal do aeroporto Aloysio Alves, e que se não houvesse correção, essa pista iria afundar. Olha só o nível de preocupação que a gente tem com o aeroporto que acabou de ser inaugurado. Aí a gente imagina logo que, isso é porque o aeroporto foi privatizado, né? Deve ser essas coisas aí de Odebrecht, OAS, que tudo com corrupção, propina. Só que aí vem o negócio, essa obra das pistas, ela custou 103 milhões, mas toda a execução e construção ficou a cargo do Exército. Não houve empresa privada lidando com isso aí, né? A supervisão era da Infraero, a execução ficou a cargo do 1º Batalhão lá que eu disse de Caicó, a construção é do 1º Grupamento de Engenharia do Exército da Paraíba. E o general Marcos José Pupin, que é lá do 1º Grupamento de Engenharia do Exército da Paraíba, ele deu até uma declaração nessa semana à Tribuna do Norte dizendo, vou aqui abrir aspas, todos os trabalhos executados foram de reconhecido padrão técnico, seguindo rígidas especificações previstas para obras aeroportuárias. Durante a execução, a obra passou por constante fiscalização e supervisão por parte da Infraero. Certo, né? Fecho aqui as aspas, mas como é que fica então a situação? Como é que um aeroporto que foi construído em 2013, a pista foi terminada em 2013, entrou em operação em 2014, em 2017 a pista está afundando. E não tem mais condição. Aí onde é que está o mico do negócio? É que a maior parte de movimentação do nosso aeroporto aqui acontece ao longo da madrugada. Essa pista, então, ela é responsável por a maior parte de movimentação de passageiros e cargas aqui para Natal, pelo menos por voo comercial. E aí vamos ficar sem essa maior parte de movimentação durante esse período. Existe um laudo técnico aí garantindo que a pista está em níveis aceitáveis de segurança operacional, mas eu lhe digo uma coisa, empresa privada, se vai fechar para fazer a reforma de um negócio numa pista que é a principal, no horário que é o que mais tem movimento, entre setembro e outubro, é porque se não fizer, realmente vai afundar e vai acontecer um acidente grave aí no aeroporto Aloysio Alves. Mas eu fico me perguntando quem é que responde por uma coisa dessa. Aliás, eu sempre me pergunto isso, quando a gente estuda em direito, as obras que são construídas, por exemplo, casas, elas têm garantias aí de não sei quantos anos, né? Se houver um problema estrutural na casa, o engenheiro responde por aquilo. Eu não sei como é que é a questão das obras públicas, porque se fecha um buraco no asfalto, com 30 dias o buraco abre de novo, ninguém escuta um Ministério Público ir atrás daquilo para saber se foram cobrar a empresa que refizesse o serviço, porque o serviço ficou mal feito. Porque não há quem me convença que um serviço que em pouco tempo está precisando de reforma foi bem feito. Vão dizer o quê? Que choveu que não se esperava, que, por exemplo, voltando a pista para o aeroporto, choveu que não esperava aqui em Natal. Eu não vi essa chuva torrencial nesses últimos anos, a ponto de dizer que uma pista de aeroporto fosse afundar. Aliás, eu nunca ouvi falar de uma pista de aeroporto afundar em canto nenhum do mundo, né? Porque hoje a gente tem acesso à internet, tem canais do mundo inteiro. Eu nunca vi uma notícia dessa. Olha, vamos fechar o aeroporto tal, internacional, porque ele vai passar por reformas que a pista está afundando. Embora que fique claro, quem disse que a pista estava afundando foi o jornal Valor Econômico, porque a Infraero, a Inframérica, a ANAC, ninguém fala especificamente o que é que aconteceu com essa pista que ela precisa desse reforço, que não é um reforço, é substituir toda a camada asfáltica nos seus 3 quilômetros de extensão. Então, alguma coisa de muito errado foi feita nela. Ou é a qualidade do asfalto, ou não fizeram medição adequada do terreno. Eu nem sou engenheira para dizer o que é que faltou, mas faltou. Não sou engenheira, eu sou leiga, mas também não sou idiota. Faltou alguma coisa, porque não tem cabimento, com 3 anos de uso, uma pista de aeroporto precisar de uma reforma desse porte, a ponto
de suspender a movimentação de um aeroporto no seu melhor horário, que é a madrugada aqui no aeroporto de Natal. A Infraero chegou a dizer até que... Cadê? Eu perdi aqui a fala da Infraero. Não, anoto tanta coisa que eu termino me perdendo. Mas chegou a dizer que tinha recebido a pista com problemas estruturais, né? Que não... Quando ela fala em problemas estruturais, ela está dizendo assim, não fui eu, porque já estava pronto, né? Problemas estruturais e imperfeições. E ainda diz mais, que tudo isso só foi percebido quando a pista começou a ser utilizada. Então, tem algo de muito grave aí, a gente precisa cobrar que isso seja investigado por Ministério Público, né? Que o poder público também vá atrás, apesar de que foi o Exército que construiu, mas não importa não, se foi o Exército que fez errado, vamos ter que refazer, porque não se joga 113 milhões do povo fora desse jeito e agora com um prejuízo enorme, não só para o Rio Grande do Norte, né? Porque a TAP, por exemplo, ela pega passageiros aqui de Natal e redistribui esses passageiros em Lisboa para toda a Europa. Era quase que um hub Natal aqui da TAP. E é essa a grande preocupação, porque a TAP já anunciou que vai suspender seus voos aí até, a data até maior, de 11 de setembro até 29 de outubro. E a TAP veio se manifestar, acho que ontem, sobre isso, porque também está disse-me-disse danado. Ela tem 3 voos semanais aqui que saem de Natal para Lisboa. Os voos normalmente saem com 80% a 90% de ocupação. Quer dizer, é um ótimo ponto de origem Natal para a TAP, ela não quer perder esse ponto. Chega a algumas épocas aí em que ela coloca 4 voos semanais, Natal-Lisboa. E agora está passando pela situação de não vender mais voos nesse período. Ela já vendeu para algumas pessoas, porque normalmente as empresas abrem quase que 10 meses antes a venda de um determinado destino. E quem já comprou, ela anunciou ontem, então, que as pessoas vão poder manter o voo. Ela vai fazer o voo, mas a partir de Recife. Vai dar um jeito de levar esses passageiros, né, de Natal para Recife, de Recife para Natal, quem estiver partindo ou quem estiver chegando. Não explicou ainda como vai ser. Eu imagino que vai ser através de transporte terrestre mesmo, por um ônibus especial da TAP para fazer essa locomoção. Quem não quiser fazer esse tipo de locomoção e quiser remarcar voo, ela não vai cobrar nenhuma tarifa. O povo vai poder remarcar sem problema, desde que seja nessas datas, entre 11 de setembro e 29 de outubro, o voo, né, original. E também quem não se sentir mais à vontade para voar pela TAP nesse período vai poder pedir o reembolso também sem penalidade. Foi o que ela disse hoje, mas disse que não tem ainda a solução de como vai encaminhar esses passageiros daqui para lá e de lá para cá, mas que assim que tiver uma solução vai comunicar diretamente aos passageiros como é que vai ser. Mas qual é o medo, né? É que a TAP leve esses voos para Recife, que ela já disse que vai levar, e ela acha mais interessante operar os voos a partir de Recife. É aquela questão lá do piotário, né? Então, os voos de Natal vão sair todos de Recife nesse período, e se a empresa perceber que lá é bem mais interessante e que essa solução, por exemplo, de mandar o povo de ônibus daqui para lá ou de lá para cá é mais interessante, adeus os voos saindo de Natal, né? Que tanto servem para os natalenses, os norte-riograndenses que queiram sair daqui para visitar Portugal ou outros países europeus, como serviam de porta de entrada de gente de Portugal ou de outros países europeus para conhecer aqui as belezas do Rio Grande do Norte. A gente sabe que o turismo é um grande filão daqui, movimenta mesmo a economia do Rio Grande do Norte. Então, o desespero nessa área do setor aí de turismo, né? Hotelaria, serviços, etc. O desespero está grande porque praticamente durante um mês esses passageiros que sempre chegam com muito dinheiro por aqui não vão pintar por aqui no mesmo volume que vinham antigamente. Ninguém sabe se esse povo vai querer descer em Recife e de Recife vir para Natal. Essa que é a realidade.
Aí o que aconteceu também, porque é claro que o aeroporto daqui, a Inframérica, não ficou parada, tentou convencer a TAP a fazer suas operações de dia, porque a pista auxiliar vai funcionar de dia, ela só pode funcionar de dia, mas a TAP já disse que não tem, a logística dela não cabe um voo saindo de dia, aliás, chegando em Natal de dia, né? Porque ela também saindo de Natal de dia, porque ela faz toda essa conexão a partir de Lisboa para levar para os outros países, não teria como. Aí o que aconteceu? Muita gente, então, começou a apelar pelo retorno do Augusto Severo, porque o Augusto Severo está lá prontinho, a pista não está afundando, né? Tá tudo prontinho lá, só não tem mesmo pessoas trabalhando, mas isso você consegue remanejar até com uma certa facilidade. Mas a FAB, né, está irredutível, diz que já está fazendo licitação de obras para os setores de embarque e desembarque, porque vai transformar esses setores em setores administrativos. Imagine, transformar tudo aquilo ali em balcões, né, salas, escritórios. E que já vai transferir dois grupamentos para cá, né? O primeiro e o 8º grupo de aviação, que vem de Belém para cá, e o segundo esquadrão de transporte aéreo, que vem de Recife para cá. Diz que isso vai aumentar a importância de Natal na aviação no Brasil. Mas ninguém conseguiu convencer a FAB, por exemplo, pelo menos nesse períodozinho, a permitir que o Augusto Severo funcionasse para voos noturnos. Então, a gente passa por essa situação de que quem quiser viajar para a Europa e que pensava em só ter um pouso aqui, como é? Agora eu até esqueci como é que é levantar voo, né? Uma levantada de voo aqui de Natal e um pouso lá em Lisboa, né? E vice-versa. Quem pensava em fazer isso já não tem como. Ou vai sair de ônibus daqui de Natal, ou carro daqui de Natal para Recife, e aí eu não sei como a TAP vai resolver, ou se a pessoa vai por conta própria, quem resolver comprar nesse período, né? Ou vai mesmo se submeter àquelas conexões horrorosas que passam por Guarulhos. Eu chamo Guarulhos de a rodoviária do Brasil, porque é como eu me sinto lá. Até gosto, acho o pessoal simpático, mas o ritmo é de uma rodoviária. Primeiro que a gente pega não sei quantos ônibus para chegar nos aviões, né? Ainda fica assim, esse ônibus é o que vai para Natal, né? Esse ônibus é o que vai para Recife. Bom, essa é a realidade lá de Guarulhos. Então, não teve apelo que sensibilizasse a FAB, nada de Augusto Severo. Então, nós vamos viver essa turbulência aí no aeroporto Aloysio Alves. Ninguém sabe por que vai precisar reformar essa pista, se de fato ela está afundando, quem é o responsável por isso, com quem vai ficar o mico aí na economia do Rio Grande do Norte. Eu sei que o mico já está muito grande na nossa mão, porque foram 113 milhões e parece que não foram suficientes, já que já tem que reformar de novo essa pista aí. Bom, mas falando ainda de turbulência em aviação, vamos falar de uma turbulência do avião mesmo lá no céu. A CNN falou nessa semana que publicou uma reportagem dizendo que uns estudos mostram que à medida que o planeta esquenta, nós vamos ter aí a segunda metade deste século com um aumento muito forte de turbulência na aviação, especialmente em voos que passam por aquelas já muito lotadas rotas transatlânticas do hemisfério norte, que ligam a Europa à América do Norte. E o especialista que está à frente desses estudos, que é o Dr. Paul Williams, da Universidade de Reading, do Reino Unido, eu vou abrir aqui aspas para ele. Ele disse: a mudança climática está fortalecendo a diferença de temperatura norte-sul que leva a essas correntes de jato. Uma corrente de jato mais forte é menos estável e significa mais turbulência em céu limpo. Eu fiz até uma tradução da corrente, que na verdade é um jet stream, e eu não sei dizer no termo técnico da aviação se é assim que se chama. Mas esse tipo de turbulência é uma das piores que tem, porque é aquela que acontece com um céu limpo. Não é uma turbulência de chuva, não é uma turbulência de raio caindo, não é uma turbulência de vendaval, não, é uma corrente que você não enxerga, ela é invisível e que de repente, pelo encontro ali de um ar quente com ar frio, ela sopra com muita força
e dá aquela sensação de que o avião está despencando mesmo no ar. E é esse tipo de turbulência que dá pra gente uma sensação de que a gente está numa montanha-russa no voo. Mas, eu estou aqui rindo, mas esse tipo de turbulência pode resultar em lesões graves, né? Nós tivemos essa semana um voo da Aeroflot, que saía de Moscou para Bangkok, e houve uma turbulência tão forte dessa, sem aviso, quer dizer, as pessoas não estavam usando o cinto, porque o cinto ele fica, quando o comandante percebe que vai passar por uma área de turbulência, né, ele já dá aquele aviso, acende o aviso no painel de todo mundo para apertar o cinto, e ele já avisa também nos alto-falantes que é preciso apertar o cinto, porque vão passar numa área de turbulência. Mas esse tipo de turbulência, então, não dá para avisar, ela acontece. E aí aconteceu nesse voo de Moscou para Bangkok nessa semana e o resultado foram 27 feridos. As imagens são até impressionantes, porque há até sangue no teto da aeronave. Você vê como o povo saiu voando na turbulência. Teve gente que quebrou o nariz, né? Foram várias fraturas. Teve gente que precisou ser internado mesmo. O avião pousou depois para tirar os feridos, né? Eram mais de 300 pessoas, 27 ficaram feridos. Então, não é fácil lidar com uma turbulência no voo. E a tendência, então, segundo esses estudos, é que se de fato, a partir de 2050, que é a metade desse século, essas correntes ficarem muito mais fortes, seria algo em torno de 149% mais fortes, a tendência é que as companhias passem a evitar essas áreas de maior turbulência, que são lá as rotas transatlânticas. E o que é que isso vai acarretar? Um aumento do gasto de combustível, porque se ele vai evitar aquela rota que é considerada a menor, ele vai fazer uma rota maior, então vai gastar mais combustível. Se vai gastar mais combustível, nós já sabemos que vai terminar no nosso bolso, porque as tarifas vão ficar mais caras. E, segundo também o estudo, a tendência desse aumento é acontecer no inverno, porque é o período de maior turbulência, justamente por esse choque do ar frio com o ar quente. O exemplo até lá do estudo é que um voo que saia da América do Norte para a Europa, ele vai ser mais longo e vai ser mais caro do que o mesmo voo em sentido contrário, vindo da Europa para a América do Norte. Olha só Albert Einstein para entender essas coisas. Como é que eu vou e volto por uma rota e o negócio não é do mesmo jeito? Não dá para eu explicar, nem queiram que eu explique. Lógico que é preciso confirmar esses achados, porque ainda são estudos, e esses resultados também podem variar tanto de região para região, como de acordo com o período do ano. Como eu falei aqui antes, normalmente o inverno é um período de maior turbulência, então pode ser que esse estudo precise ficar mais específico nessa questão de períodos, pelo menos. Mas o conselho para que não se passe um mico no voo, ou uma situação até mais grave, mantenha o seu cinto afivelado, né? Independente de se essas turbulências vão piorar só em 2050, nós já tivemos um caso nessa semana, apesar de que às vezes durante o voo passou a subida do avião, o momento de subida, o sinal luminoso de apertar o cinto, ele apaga. A realidade tá sentado na cadeira, afivele o cinto, porque uma turbulência como essa, que não dá aviso e não tem como você prever onde ela vai acontecer, ela pode causar um prejuízo enorme, como causou aí nesse voo de Moscou para Bangkok, em que 27 ficaram feridos. E como eu disse, quem puder procurar aí na internet, procure. As imagens são feias, porque é possível ver sangue no teto da aeronave. Então, imagine a pancada que uma pessoa deu lá em cima para deixar sangue nesse momento de turbulência lá do voo. Bom, ainda falando de voo, agora o mico passa para comida e para bebida. Primeiro, comida. Eu não sei se vocês já ouviram falar na expressão, isso é comida de hospital. Dizem que comida de hospital não tem gosto de nada, porque não tem sal, não sei o que. Isso aí é balela. Era assim antes. Hoje, com o advento da nutrição, todos os hospitais treinam nutricionista, graças a Deus. Então, a comida é cada vez mais saborosa e cheirosa no hospital. Não temos mais isso. Mas hoje se pode dizer que uma comida é sem gosto, é a comida de avião.
E a gente nunca se pergunta por que a comida de avião é um verdadeiro mico, né? Você pede um negócio achando que vai ter um gosto, tem gosto de outra coisa. Mas a verdade é que quando entrevistaram aí, umas semanas dessa, um pessoal que faz a comida de uma companhia do Pacífico, agora até perdi o nome, é Cathay Pacific. E segundo o pessoal que faz essa comida de lá, eles dizem que a prioridade não é sabor, a prioridade é segurança alimentar. Então, eles não vão fazer a comida com ingrediente tal que possa dar alergia, o ingrediente tal que não aguente temperatura alta, o ingrediente tal que vai parecer que está estragado sem estar. Então, a comida ela é preparada para ter, primeiro, a segurança alimentar. Depois é para ela ter uma certa consistência e só. Sabor é um detalhe, né? Não é a prioridade. O que eles querem é que não aconteça de alguém abrir, por exemplo, uma comida lá em cima, olhar assim para a aeromoça e dizer, e o que é isso aqui, né? Tipo, surgiu um negócio aqui, olha que cheiro horroroso, né? Então, jamais, eles não querem isso. Então, existem umas regrinhas para você evitar o mico de pedir uma coisa e comer um sabor totalmente horroroso. Peça sempre o que for cozido. Não vá pedir nada que seja frito, porque a tendência é ficar extremamente ressecado e aí é que não tem gosto mesmo. Então, a dica é evitar macarrão, porque macarrão tem um determinado ponto e como aquilo vai ser esquentado várias vezes, ele vai perder o ponto. Então, é evitar macarrão, evitar massa, evitar peito de frango, que fica muito ressecado, ou qualquer outra coisa frita. E a dica é, peça sempre cozido. Carne cozida, peixe é o ideal, se for cozido, frito não. Quanto mais gorduroso o peixe, melhor, ele vai ficar com sabor melhor. E isso eu posso até dizer, porque eu já fiz um voo em que era servido um frango e um peixe. Infelizmente, quando você viaja por uma companhia e volta com 15 dias, por exemplo, a comida é a mesma, não mudou. Se você passar por várias conexões, dá até raiva, porque você vai fazer umas 6 ou 7 refeições iguaizinhas num período de 2 semanas. Mas eu tive a oportunidade de, numa ida, comer um frango, achei horroroso, para mais nunca eu peço. E na volta eu me arrisquei, como a experiência foi tão ruim do frango, eu me arrisquei a pedir um peixe, que eu nem sou muito fã, porque não é todo mundo que sabe fazer peixe, né? Eu até prefiro peixe cru, mas peixe cru também não vou, porque se a segurança alimentar é o principal, sushi, sashimi, nem pensar, né? Porque ia morrer todo mundo de uma infecção, do tanto que isso é requentado e armazenado, abafado e tudo. Então, eu resolvi me arriscar num peixe lá cozido e, achei muito gostoso, mais gostoso do que eu como aqui embaixo, né? E eles saem dizendo que eles não fazem nada muito exótico também, porque a ideia é agradar a maioria, não ofender ninguém, né? Porque, eu não como, pronto, eu não como cebola. Se vier um negócio com cebola, é um escândalo dentro do avião. Eu não gosto de pepino, graças a Deus, pepino eles não servem também pelo mesmo motivo. Então, é sempre uma coisa muito na média. Para você, então, não ficar no mico lá na comida, vai essa dica de peça o cozido. Esse é o que tende a ficar mais gostoso, porque se ele tivesse sido feito no ponto, quanto mais esquentar, mais gostoso ele vai ficar e até os vegetais devem estar no ponto lá na comida. Outra coisa, cerveja. Aí chegamos na bebida. Agora a gente já tem essa moda aí de cerveja artesanal, então algumas companhias já estão lançando cervejas especialmente para voo. Você pode achar que é uma besteira, mas não é. Num voo, o sabor da cerveja também muda. Por exemplo, lá na 35 mil, 40 mil pés de altitude, quase que não dá para perceber um sabor salgado ou um sabor doce. Eu não tinha a menor ideia disso. A gente não percebe muito salgado ou doce nessa altitude. Então, mas aí no caso, o amargor de uma cerveja, ele é acentuado. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com a cerveja que vai tomar lá em cima, porque se ela já for amarga aqui embaixo, lá em cima ela vai ficar insuportável. Então, algumas companhias começaram a preparar cervejas. É engraçado porque no ritual de preparação dessas cervejas, eles chegam a fazer voos com outros aviões mais simples, pequenos, mas eles fazem voos para testar a cerveja lá em cima, como fica o sabor e tudo. A Scandinavian Airlines, que tem o símbolo, aliás, a abreviatura SAS,
ela se juntou a uma empresa chamada Danish Brewer Mikkeller e já tem 12 cervejas. Ela começou a servir essas danadinhas em 2014, então já criou 12 tipos de cerveja para servir especialmente no voo. A holandesa KLM se juntou à famosíssima Heineken e serve chopp na classe executiva, né? Chique. Só que para isso acontecer, foi preciso desenvolver uma nova tecnologia que usasse pressão para colocar o chopp, já que dióxido de carbono, que é o que se usa normalmente, é perigoso demais para estar a bordo de um avião, né? Podia explodir tudo. A Cathay Pacific, foi essa que eu falei agora da comida, o cara deu as dicas, se juntou à Hong Kong Brew Company e está lançando a mais nova cerveja chamada Betsy Beer. A Betsy Beer, ela é servida apenas na primeira classe de alguns voos. Muito chique. Eu esqueci de dizer que o chopp da Heineken é só na classe executiva. Então, se você quiser conhecer o chopp da Heineken para aviação, vai ter que pegar um voo da KLM, que é uma empresa holandesa, e ir na classe executiva para poder desfrutar do chopp da Heineken para altitudes. Mas a Cathay Pacific, então, nos voos entre Hong Kong e o Reino Unido, somente alguns voos, ela serve na primeira classe. Então, vai demorar muito para um dia a gente conhecer isso, só se tirar aí numa Mega Sena. E ela serve essa Betsy Beer, que é uma cerveja formada a partir de pitomba. Olha, eu fiquei surpresa de existir pitomba, pelo menos para os americanos aqui na reportagem. Pitomba parece que é um fruto originário da Ásia, então até entendi que a Cathay Pacific conheça. Mas eu aprendi, então é longan, viu, o nome em inglês. A partir de pitomba, mel e uns lúpulos ingleses, eles formam uma cerveja que é um pouco mais doce que a de trigo. E o amargor, então, ele não é tão acentuado por isso. E a explicação para esse amargor, que eu esqueci de dizer, é que o ar lá dentro do avião, ele é bem mais seco do que muitos desertos. Ele chega a ter só entre 6% e 15% de umidade. Certamente quem já voou por um tempo assim mais longo já sentiu o nariz queimar. Eu sinto isso direto, acho um horror. Fico indo o tempo todo ao banheiro lá do avião jogar água no nariz. É horrível. Queima, que não é fácil. Porque é extremamente seco. Então, chega a ser mais seco do que um clima de muitos desertos. E por isso, então, ele suprime o sabor doce ou salgado e ele acentua o amargor. Isso tudo causa uma perda de 15% a 30% do paladar e do olfato. Até o cheiro é difícil para isso. Então, o que é que essa cerveja fez? Além de juntar esse pitomba, mel e lúpulos, ela adicionou 10% de gás na cerveja para poder causar um impacto na língua, porque como a gente está meio dormente do ar, ela joga então esse mais gás na língua para que a gente consiga sentir alguma coisa de sabor do aroma aí da cerveja. Então, para não cair no mico na hora da cerveja, é melhor não beber cerveja lá em cima, o sabor vai ser bem mais amargo, mas se você for um desses endinheirados, sortudos, que possam voar pela Scandinavian Airlines, ou pela KLM holandesa, ou pela Cathay Pacific, e possa ir de primeira classe ou classe executiva, você vai ter o prazer de conhecer essas cervejas específicas para voo, que tem um sabor bem melhor do que uma normal tomada lá em cima. Bom, depois de tanto mico, vamos falar do que tem de bom aí para hoje, para o fim de semana. Hoje, às 21 horas, lá no Teatro Riachuelo, tem a peça da Broadway, God, trazida, adaptada por Miguel Falabella. Miguel Falabella que estava hoje, no meio da tarde, lá no Café São Brás, do Midway, né? Muito simples, né? Não falou assim com ninguém, estava com a turma dele, mas também não teve nenhum estrelismo, sentou lá no meio do café como todo mundo, fez seu pedido olhando lá o cardápio. Não teve nada de vamos separar um local especial, muito pelo contrário, andando sem nenhuma frescura lá no meio do povo. Então, tem hoje às 21 horas, só que quem não comprou, eu nem aconselho aí tentar comprar, porque já estava quase que esgotado o espetáculo de hoje. Mas amanhã eu acho que ainda tem. 21 horas, as entradas partem de R$50, lá balcão e freezer, R$100 camarote, 150 plateia B e 180
plateia A, e ainda tem meia entrada para quem tem Unimed, né, idoso, estudante, essas coisas todas. Vale a pena, né? Miguel Falabella é reconhecidamente um produtor, escritor, ator bem profissional, então só pode se esperar um espetáculo muito bom. E para quem gosta de música romântica, né, amanhã tem aqui em Natal, lá na Arena das Dunas, o Rei Roberto Carlos. O show começa às 21h30, os portões para a entrada mesmo, lá para os locais de sentar, vão abrir às 19 horas, mas a arena vai abrir a partir das 18h30 para chegar, estacionar e tudo. Os ingressos estão sendo vendidos lá na Miranda Computação, Midway, Natal Shopping, Norte Shopping. Vão desde R$ 60,00 até R$ 400,00. Esses são os valores das inteiras, né? Quem tem direito a meia, lógico que vai comprar a partir de 30 e até R$ 200,00. Eu imagino que tenha meia nesses locais mais caros. Eu nunca fui a um show de Roberto Carlos, eu nem gosto muito das músicas deles atuais. Cresci ouvindo as músicas antigas, né? É um grande artista, eu gostando ou não muito das músicas. Então, não podia perder essa oportunidade num local que é tão agradável como é a Arena das Dunas. Ficou até um valor bem acessível, um valor de jogo mesmo ali nas arquibancadas. Então, vou conferir amanhã com a família toda esse show, que é quase que um presente para as mães. Na véspera do Dia das Mães, não tem como não ser um presente para as mães, não é mesmo? Então, vale a pena conferir. E quem é torcedor aí do ABC, ainda tem amanhã a estreia na Série B, 16h30 lá no Frasqueirão, vai ter ABC e Paraná, a caminhada aí do ABC na segunda divisão. Então, tem bastante programação aí nesse fim de semana, mas certamente domingo, hora do almoço, preparem-se para o inferno nessa cidade, porque é todo mundo indo almoçar fora. Bom, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desses assuntos de hoje. Vamos torcer para que surja uma explicação melhor para essa pista afundando aí do Aloysio Alves e que tudo seja resolvido da forma mais rápida possível, que quem tiver responsabilidade nisso assuma e reponha o dinheiro público, porque não está nada fácil. O que a gente está vivendo nesse país, esse mar de corrupção, é a gente ter que conviver com um aeroporto que foi construído pelo Exército, a pista foi construída pelo Exército, e essa pista com 3 anos está afundando, é demais, né? Então, deixo um bom fim de semana para todos, um feliz Dia das Mães para todas as mamães e renovo o convite para sexta, 7 da noite sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, nem sei se nesse domingo vai ser às 10 da manhã mesmo, mas eu aviso, por causa do Dia das Mães, mas às 10 da manhã sobre futebol. Espero vocês lá.